companheiros, aqui para mais um vídeo. É mais um tema disputado aqui por um companheiro que me fez uma série de perguntas, nomeadamente um subscritor do Brasil. Eu penso que seja do Brasil. Pá, também tenho tido alguns pedidos de subscritores brasileiros para fazer testes drives a determinadas motas, mas a verdade é que ainda não saíram para o mercado. Uma delas será a F800GS, salvo erro. Acho que vai sair assim algo do género. Entretanto, já falei com o próprio stand, eles dizem que ainda não tem previsão de ter a moto para test drive, ok? Pá, mas isto para dizer o quê? Que estou muito atento àquilo que os subscritores têm dito. Pá, não tenho deixado nenhum subscritor sem resposta ou sem feedback da minha parte se iria fazer ou se iria deixar de fazer determinada situação que me pedem. Uma questão que me foi lançada relativamente, e aproveito para tentar falar sobre aqui uns comparativos sobre a Africa Twin Adventure Sports. O subscritor colocou-me aqui uma série de questões que, por acaso, nos vídeos em que eu vi, inclusive no meu, relativamente à moto, que não se colocam ou que ninguém abordou o tema dos consumos. Os consumos é sempre algo, como é que eu posso dizer, um pouco relativo. A marca anunciará na sua própria página os consumos que eles dirão ideais para eles, como é óbvio, ou que eles conseguem fazer em ambientes, vou-lhe dizer, quase idílicos. É mesmo essa a resposta. E depois colocam, claro, nas respectivas páginas aquilo que os resultados que bem lhes dão. Eu, por acaso, no próprio test drive, e quem idealiza este tipo de testes drives, que foi o meu caso, não olho muito a consumos para este tipo de motas que valem 20 mil e muitos euros para cima, não é? Ou seja, quem está preocupado com consumos numa moto que custa 20 mil, mais legalizações, mais packs, acho que não é a moto ideal. Contudo, a Africa Twin Adventure Sports, relativamente a toda a concorrência, deverá ser a que consome menos. E vocês responderão porquê? Porque é que terá menos cabalagem. Porque se formos logo falar assim à partida, a Africa Twin tem 100 cavalos, a minha até tem 107, terá mais ou menos a mesma coisa. Eu penso que consumirá mais ou menos, estará mais ou menos dentro dos mesmos parâmetros, e eu dei ou seja, o meu parecer mediante um bocadinho aquilo que eu faço com a minha moto, e disse que em situação citadina, que a moto fará mais ou menos 5,2 à vontade, que em autoestrada poderá ir aos 6, e que em ambientes de estradas nacionais livres, como eu cheguei a fazer desde 4,2, 4, até numa combinação perfeita cheguei a fazer 3,9, por isso é perfeitamente execuível fazer esse tipo de consumos com este tipo de motas. Agora,
A minha moto custou 15 mil euros, a Africa Twin custa 20 mil euros. Pá, não vou estar a olhar a consumos, nem eu mesmo que... É assim, é aquilo que eu sempre digo, a partir de uma determinada cilindrada, das 300 para cima, vocês ao comprarem motas superiores a isso, vocês não podem considerar já a moto como um meio de poupança, porque acima disso, como é que aquilo já começa a gastar quase tanto como um carro a gasolina, não há volta a dar, ok? Já começa a ser algo de utilitário para ser algo mais do que utilitário, já começa a ser um amor e já começa a se deixar de ser algo racional para ser algo que a gente toma a decisão pelo coração, não é pela cabeça, tão simples como isso, não é? Por isso, quem faz normalmente uma pergunta dessas, acho que não tem muito bem consciência daquilo, ou das cilindradas, ou das motas que está a comprar, porque se quiser pensar em consumos, os consumos têm que ir, vocês têm que pensar nas 125, nas 2,5, nas 300, isso são motas que fazem consumos comedidos, tudo abaixo, ou na casa dos 3 ou abaixo dos 3 litros. Até aí é uma compra conscienciosa e com algum sentido. A partir do momento em que vocês começam a comprar cilindradas 500, 6,5, 7,5, 800, 900, 1000, isso já é mesmo por amor e gosto pela própria moto, não é? Vou dizer à minha mulher, olha comprei a moto porque vai-me ficar mais barato a moto, ou o consumo a nível de moto, do que o carro. Poderá ter ali uma nuancezinha, que é o quê? Vocês conseguirem fugir ao trânsito, tem essa nuance, tem essa mais-valia, mas não justificará por pleno a diferença, ela por ela, estão a perceber? Se vocês querem pensar em consumos, tem que ser motas de baixa cilindrada, de manutenções baixas, não pode ser motas, por exemplo, como esta 1000, não é? Não faz sentido, não é? Eu, se quisesse manter-me na gama das poupadinhas, das utilitárias e do ser o racional, mantinha-me na PCX e não tinha passado nisso, ou até mesmo a NC 750X, que apesar de ser uma moto 7,5, é muito poupada, é mesmo muito poupada. Prontos, relativamente aos consumos da Africa Twin, é isso tudo que eu tenho, é isso que eu tenho a dizer, e não vou alargar mais. Agora, a nível de comparação, a Africa Twin, a meu ver, não tem rivalidade no segmento dela, porque vi muitos vídeos a comparar e a dizer que ela se equipararia ou está no segmento das KTM 1290 e que estará na gama das GS 1300 e tudo mais. Teoricamente estará no patamar, a nível de preço estará abaixo, uns furos abaixo. A nível de cavalagem, está muito longe mesmo. Por exemplo, esta 1300, salvo erro, a GS 1300, salvo erro, tem 145 cavalos ou 146 cavalos. Se formos para uma KTM, já vai para os 160 cavalos, já é outra diferença abismal. E um preço até mais ou menos acessível. Depois, se quisermos realmente ver quais serão os verdadeiros concorrentes destas motas, a meu ver, por exemplo,
Pode ser uma GS, mas uma 850, que já vai para os quase 100 cavalos, não é? Apesar de não ser tão corpulenta, mas a nível de cavalagem está lá, está muito semelhante. Uma KTM, uma 890, a nível de preço poderá estar mais baixo qualquer coisa, mas se vocês incluírem os tech packs também irá para lá, não é? Agora, não tem suspensões eletrónicas, não tem ali outra série de panóplas que a Africa Twin tem. Por exemplo, pode ir para uma Husqvarna 900, ou seja, a meu ver, esta Africa Twin Adventure Sports está aqui no meio termo, acho que não tem nada que se equipare. É essa a minha perspectiva, porque está aqui entre estas motas que eu vou-lhe chamar mais ou consideradas de média cilindrada, apesar de serem 900, ok? Mas que a nível de cavalagem até terão mais qualquer coisa, ou menos qualquer coisa muito pouca, que custarão menos um bocado do que estar a compará-las, por exemplo, a KTMs 1290 ou a GS. Eu até faria mais um comparativo, que vocês dizem que não tem comparativo nenhum, mas a 1050, a Suzuki, a 1050 XT, que neste momento é DE, ok? E que toda a gente fala que a moto é muito alta, tem 870 mm, a moto tem 870 mm, do assento ao solo, é alta? É alta. Não é tão alta como uma Yamaha Tenere World Ride, que tem 890, tem menos 20 mm que uma Tenere. E atenção que isto, pá, muitos de vocês não sabem, mas a Suzuki tem uma versão estradista desta moto, da 1050 DE, que muitos não sabem, que custará cerca de 14 mil euros. Ou seja, é jante de alumínio, não é jante raiada. Tem jante 19 à frente, tem jante 17 à frente, jante 19 à frente, jante 17 atrás. É uma moto a custar cerca de 14.990 euros, ou o que é, cerca de 15 mil euros, que terá altura ao solo igual à minha XT, terá toda a panóplia de tecnologia da DE e que muitos de vocês não consideram essa possibilidade, e de todas que eu falei até agora, para mim é a melhor opção. E atenção que eu gosto da Suzuki, como vocês todos sabem, mas não sou fanático. Estou a fazer aqui uma comparação a nível de preço e aquilo que as motas oferecem, ok? E eu por 14 mil euros e com tudo que a moto já traz de origem, que já traz, salvo erro, proteções de motor, proteções de mãos, já traz a base para a top case, por 14.990 mais documentações, vocês ficam com uma moto igual à minha, já muito mais atualizada a nível de display, que vale o que vale. E é uma moto exatamente como a Adventure Sports, muito mais vocacionada como a minha, para um uso estradista, onde vocês poderão fazer também um uso dela de fora de estrada, mas como eu digo, é uns estradões, nada mais. Jantes, ou seja, roda com pneu tubeless, exatamente como o meu, e que ninguém fala nesta moto, na Suzuki V-Strom DE versão A, que é com jante de alumínio. Se vocês forem ao vosso stand Suzuki, vocês podem encomendá-las lá, apesar de não ser a moto que por norma os stands divulgam,
Assim como a versão da Suzuki 800DE tem a versão de jante de alumínio, mais barata não sei quantos euros e também mais baixa não sei quantos centímetros, que ninguém fala. Pá, para mim são motas, a meu ver, com muita valência, com muita capacidade. Mais uma vez, acho que a Suzuki faz uma publicidade péssima às suas motas e nas diferentes vertentes que tem para a mesma moto, porque está a perder muitas vendas, por exemplo, na 1050DE, porque toda a gente se queixa que aquilo é alto, tem que meter kits de rebaixamento, nem sei, e depois muitas das vezes pecam porque não há os kits, ou tem que ir, os kits a gente tem que ir buscá-los à concorrência ou marcas brancas. E depois, não sei, os próprios vendedores ou não têm interesse ou têm alguma dificuldade em importar esta versão com os jantes de alumínio, jante 19 à frente e jante 17 atrás. Não sei porquê, nem sei porque é que não metem esta moto em exposição no stand. Que eu acredito que a grande maioria do público nem tenha conhecimento desta moto, senão teria esta moto de jante de alumínio, senão teria muito mais vendas do que aquilo que tem, digo já. Por 14.990, eu com 5.000 euros equipava a moto com tudo e mais alguma coisa, ainda me sobrava dinheiro para ir gozar umas férias com a moto. Estão a perceber a ideia? Quem diz esta, diz as GS, diz as KTMs, e mesmo, pá, eu iria preferir uma moto, a Suzuki, a V-Strom com jante de alumínio, por exemplo, uma KTM 890 ou 790, ou uma Husqvarna 900, porque traz muito mais. Traz mais tecnologia a nível de conceito de viagens, por exemplo, o Cruise Control é um deles, que vocês, para ter isso, têm que comprar os Tech Packs à parte, e na outra não. Estão a perceber? Opá, fica só aqui um à parte, é um comparativo diferente. Espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like e tchauzinho, que o trânsito está do piorio, ok? Sigam aí para os próximos vídeos.